Vamos ler então a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler todo esse capítulo à medida que nós estivermos meditando nele. Inicialmente apenas faremos a leitura até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Assim nós temos o início desta passagem, deste capítulo, onde estão as cartas às 7 igrejas, sendo as 4 primeiras aqui no capítulo 2 e depois as 3 últimas no capítulo 3. Nós vamos meditar agora nessas 4 primeiras cartas que estão aqui justamente no capítulo 2. É importante nós lembrarmos que João recebeu a incumbência diretamente de Jesus para escrever essas cartas, essas pequenas cartas, individualmente às 7 igrejas. O Apocalipse como um todo era para ser lido pelas 7 igrejas. Era um livro que seria enviado, que foi enviado para essas igrejas lá na Ásia Menor, naquela região onde hoje é a Turquia. Cada uma dessas igrejas leria o livro inteiro, mas também receberia um pequeno recado dentro deste livro, um recado individual, marcando a situação pessoal, localizada, de cada uma daquelas 7 igrejas. A primeira carta é direcionada à igreja de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da região, era a metrópole daquela região onde ficavam as 7 igrejas. As demais formavam com Éfeso uma espécie de estrutura oval, uma distância não muito longa, uma distância curta de uma cidade até a outra. Portanto, eram igrejas reais, igrejas cheias de lutas, também que experimentavam muitas vitórias. São comunidades que podem ser identificadas com igrejas locais existentes em todos os tempos. Não são estágios da igreja universal, da igreja de Cristo, de uma forma geral, que vai passando as eras. Não são 7 eras da igreja, mas são 7 igrejas locais, que podem se assemelhar com igrejas locais em todos os tempos, em todas as eras, em quaisquer lugares. Então, meus queridos, nós temos que pensar da seguinte maneira: existe uma igreja invisível, uma igreja que é a noiva do Cordeiro, é a noiva do Senhor Jesus. Ela é independente de placa de igreja, independente de congregação local, ela é a igreja como um todo. Tanto dos que já estão, inclusive, lá no céu, que são a igreja dos que já estão vitoriosos, a igreja triunfante no céu, como também a igreja dos que estão na terra ainda, os verdadeiros crentes, independente de denominação a que pertençam. Mas também existem as igrejas locais, igrejas individuais, igrejas como a nossa, igreja como as milhares que existem pelo Brasil. Algumas mais puras, outras menos puras. É isso que nós encontramos nas 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Algumas dessas igrejas são muito elogiadas por Jesus. E outras são muito criticadas. Mas todas elas são igrejas verdadeiras. Não são igrejas falsas. São igrejas verdadeiras. Então, mesmo as igrejas verdadeiras, algumas
agradam mais ao Senhor, porque vivem mais de acordo com a vontade dele, e outras agradam menos ao Senhor, porque vivem menos de acordo com a vontade dele. Por isso, essas 7 cartas são instrutivas para todas as igrejas. Porque, vez ou outra, uma igreja vai se identificar mais, estou falando de uma comunidade local, uma igreja local, vai se identificar mais com essa ou com aquela igreja, com Éfeso, com Esmirna, com Pérgamo ou com Tiatira, com Filadélfia ou com Laodiceia, dependendo da situação local. Ao estudar, portanto, essas cartas, nós aprendemos o que é que Cristo espera da sua igreja local e quais são os erros que devem ser evitados. De uma forma geral, nós percebemos que as 7 igrejas enfrentavam 2 tipos de problemas. Um desses problemas era externo e o outro era interno. Externamente, havia a perseguição do Império Romano. A perseguição dos judeus, que muitas vezes, naqueles dias, os judeus eles eram uma espécie de delatores do cristianismo. Os judeus haviam adquirido o direito de ser uma religião tolerada pelo Império Romano. O Império Romano tolerava o judaísmo, considerava uma religião aceitável, deixava os judeus exercerem suas funções religiosas sem grandes perseguições, exceto um outro imperador que de vez em quando, então também se voltava contra os judeus. Mas nesse período aí, por volta do tempo, lá desde a ressurreição de Jesus até lá no tempo do Apocalipse, os judeus tiveram relativa tranquilidade, eles eram aceitos pelo Império Romano de uma forma geral. Porém, o cristianismo era diferente do judaísmo, porque o cristianismo falava muito da pessoa de Jesus como o rei, o único rei. Então os judeus denunciavam os cristãos ao império dizendo, eles não adoram a César, eles não respeitam a César, eles não honram a César, eles têm outro rei, que é esse tal de Jesus. Consequentemente, havia então a perseguição ao cristianismo. Por isso, a igreja do primeiro século enfrentava tanto essa questão das denúncias feitas pelos judeus, quanto a reação, a perseguição do Império Romano. Portanto, isso um problema externo. Mas essas igrejas também enfrentavam problemas internos. E aí eram problemas de 2 ordens, principalmente. Uma delas, tolerância para com falsos ensinos. Era um dos problemas internos que essas 7 igrejas, ou algumas dessas 7 igrejas, enfrentavam. Uma tolerância para com falsos apóstolos, ensinos que não eram considerados, que não eram bíblicos de verdade. Então, muitas pessoas pensavam, não precisamos ficar muito preocupados com doutrina, com ensinamento. O que importa é a fé, o que importa é o amor, o que importa são os milagres, são os sinais, acontecer, ver as coisas. Eles viviam desta maneira, sem grande preocupação com pureza doutrinária. Era um dos problemas internos dessas 7 igrejas. E o outro era mais ou menos o oposto disso. Uma preocupação muito grande com pureza doutrinária, com ortodoxia, com viver a fé verdadeira, mas uma falta de amor, uma falta de zelo evangelístico, uma despreocupação com as coisas de Deus, de uma forma geral, uma obediência nominal ao evangelho. Eram os 2 principais problemas internos. E esses 2 grupos também permitiam, muitas vezes, a questão da impureza moral, que era despreocupação com relação à santidade. Uma igreja, então, que tinha sérios problemas. 7 igrejas com grandes problemas. E o Senhor Jesus, então, manda 7 pequenas cartas para essas 7 igrejas. E essas cartas têm uma estrutura bem parecida, 7. Geralmente, elas começam com um endereçamento. Jesus dizendo, ao anjo da igreja em tal lugar escreve. Aí vem uma apresentação do próprio Cristo. Aquele que tem as 7 estrelas na mão, ou aquele que tem a espada de 2 gumes que sai da boca, ou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Alguns dos atributos que já foram dados a Jesus no capítulo 1. Agora Jesus então se reapresenta a cada uma das igrejas, se descrevendo desta maneira. Então também há um elogio, ou, e às vezes as 2 coisas, uma crítica.
E algumas igrejas, 2, só recebem elogios. Outras 2 só recebem críticas. E as outras, uma só recebe crítica e as outras mesclam um pouco aí de elogio e crítica, como nós vamos poder observar quando nós lermos individualmente as passagens. Finalmente, as cartas terminam ou com um chamado ao arrependimento, e se não houver o arrependimento, então vem uma ameaça de disciplina, ou então uma promessa de recompensa para aquelas igrejas que se mantiverem ou se tornarem fiéis ao Senhor Jesus. E algumas das cartas terminam com uma expressão tipo assim, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Comecemos, portanto, meus irmãos, agora aqui eu vou fazer uma leitura, uma exposição rápida, porque eu sei que as cartas às 7 igrejas são as mais estudadas do Apocalipse. E eu não quero fazer 7 sermões nessas cartas. Então eu vou dividir em 2 partes. Estudar 4 agora e 3 à noite, se Deus assim permitir, para que a gente consiga fechar aqui todos esses capítulos 2 e 3, para futuramente entrarmos no capítulo 4, que é onde começa para valer a visão, né, dada em Apocalipse. Então, a primeira carta é endereçada justamente à igreja de Éfeso, a principal das igrejas lá daquela região, a maior cidade, a metrópole daquela região, onde o próprio João havia sido pastor. E não só ele, uma igreja que teve o privilégio de ter grandes pastores, como Paulo, o próprio Pedro passou por lá, Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo. Observe que provavelmente foi a igreja mais abençoada em relação a ter os principais líderes do cristianismo daqueles dias, né, do primeiro século. Os principais líderes passaram pela igreja de Éfeso. E qual é a grande característica, assim, o que fica no final, né, quando a gente lê essa carta em relação à igreja de Éfeso? A gente percebe o seguinte, que ela recebe um elogio e uma crítica. O elogio que é feito a essa igreja é justamente de ser uma igreja fiel, doutrinariamente falando. Mas a crítica que ela recebe é de não ter mais entusiasmo pelas coisas de Deus. É por ter se tornado uma igreja que se tornou fria, indiferente, espiritualmente falando. Vejamos então o que é dito sobre ou a respeito dessa igreja aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, então o Senhor se apresenta nestas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Cristo se apresenta com essas 2 características, ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e ele anda no meio dos 7 candeeiros. Lembrando que isso é uma figura, né, da própria igreja. Então a ideia aqui é o Cristo que tem a igreja sob controle, porque ele a tem nas suas mãos, e ao mesmo tempo o Cristo presente, aquele que está dentro da igreja, aquele que anda pelo meio dos 7 candeeiros das 7 igrejas. O Cristo que conhece, o Cristo que controla, é aquele que diz o quê? Conheço as tuas obras. Claro, ele está presente, porque ele está presente, ele conhece, ele sabe o que está acontecendo individualmente em cada uma das suas igrejas. Conheço as tuas obras. Que obras? Boas obras aqui no caso, porque ele diz, tanto o teu labor, seu trabalho, né, o seu esforço, como a tua perseverança. Um grande elogio feito a essa igreja, que ela, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi uma igreja que perseverou. Perseverou em quê? Perseverou principalmente na preocupação com a pureza doutrinária. É isso que essa igreja perseverou. Veja, e que não podes suportar homens maus. Quer dizer, você não tolera homens maus no meio de você. É isso que Jesus está dizendo. E eu gosto disso, ele está falando, eu gosto disso. Isso é bom, porque você é uma igreja que não tolera homens maus. Homens maus aqui são homens que ensinam coisas erradas. São homens que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus. Então, essa igreja, a igreja de Éfeso, ela não tolerava falsos ensinos. Veja, inclusive, que é exatamente isso que ele diz na sequência. E que puseste à prova, ou seja, você testou
vocês tiveram critérios. Vocês testaram aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, muitos falsos apóstolos andavam por aqueles dias, já no primeiro século. Se tem um monte hoje, porém, não é novidade nenhuma, porque já havia muitos. Hoje parece que só no Brasil tem 12 mil apóstolos. Só no Brasil. Você imagine, né? Como realmente cresceu o número de apóstolos na nossa terra, né? Já naqueles dias havia muitos também falsos apóstolos. Por que falsos apóstolos? Porque um apóstolo verdadeiro é alguém que precisa ter visto Jesus ressuscitado. Era uma das características elementares, necessárias, era um dos pré-requisitos para ser um dos apóstolos. Precisava ter sido uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Por isso, meus irmãos, é espantoso, né? Mas esses homens de hoje em dia, esses homens que se dizem apóstolos, né? O apóstolo não sei do que, não sei da onde, esses caras são muito velhos. Muito velhos. Eles têm quase 2000 anos, esses homens aí. Valdemiro, Santiago, Estevão Hernandes, essa gente aí tem quase 2000 anos de idade. Porque eles viram Jesus ressuscitado. Por isso que eles são apóstolos. Claro que não, né? São falsos, totalmente falsos. E aqui está um simples critério para ver que eles são falsos. Né? Eles não viram a Jesus ressuscitado. Eles não estavam lá quando Jesus ressuscitou. Só quem estava lá, só quem viu, podia ser um dos apóstolos. Como Paulo, que mesmo não tendo sido um apóstolo original de Jesus, mas viu Jesus ressuscitado. Ele apareceu para ele e o comissionou para ser um apóstolo. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja criteriosa, ela tinha critérios. Ela testava os pregadores. E ela viu que muitos daqueles pregadores eram falsos e por isso ela repudiou. Né? Também quem dera, uma igreja que foi pastoreada por esses grandes lá, como Paulo, Pedro, Apolo, Timóteo, tinha recursos, o próprio João. Então o grande elogio feito a essa igreja é justamente esse. Olha, você é uma igreja preocupada com a verdade. E isso é admirável. Você tem perseverança. Você, ele diz, suportou provas por causa do meu nome. Quer dizer, e não se deixou esmorecer. Veja que ainda um elogio um pouco tardio na carta, no versículo 6, ele diz que outra coisa a favor da igreja de Éfeso, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o Senhor Jesus faz mais um elogio. Os nicolaítas, ninguém tem muita certeza de quem eram os nicolaítas. Podem ser dois grupos. Alguns acham que eram seguidores deturpados de um daqueles 7 que foram eleitos lá na igreja primitiva, que são chamados dos 7 diáconos. Tinha um lá que era Nicolau, prosélito de Antioquia. Alguns acham que esses nicolaítas eram uma seita a partir daquele homem que talvez tenha se desviado do evangelho e tal. Isso é uma conjectura, não tem prova alguma histórica disso, não dá para dizer nem que sim nem que não. O mais provável é que esses nicolaítas fossem, de fato, um grupo de pessoas lá que eram os falsos apóstolos. Eles se diziam falsos apóstolos, verdadeiros apóstolos, é óbvio, se diziam, mas foram reconhecidos como falsos. Por quê? Porque eles tinham um comportamento libertino. Eles, então, ensinavam a igreja a participar dos rituais profanos ou dos rituais religiosos não cristãos, né, daqueles dias, e da própria prostituição. Diziam que não havia problema nenhum com isso. Uma das coisas que acontecia muito naqueles dias era a chamada prostituição cultual. Em algumas das cidades do Império Romano, havia templos dedicados aos deuses, como a deusa Afrodite, por exemplo, e lá nesses templos havia prostitutas cultuais. Então, os homens iam até esses lugares e, ao manter relação sexual com aquelas prostitutas cultuais, eles estavam cultuando as divindades, aos deuses daquele período. E provavelmente esses nicolaítas achassem que não havia problema em fazer essas coisas, em participar. E o Senhor diz, eu tenho a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas e eu odeio também. Então, um grande elogio que o Senhor faz
a igreja de Éfeso. Mas a crítica é justamente a falta de entusiasmo por Deus. Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está aqui no versículo 4. Esse abandonar o primeiro amor não significa que essa igreja não amava mais a Jesus. Não é que ela deixou de amar a Jesus. Ela continuava amando a Jesus, mas não do mesmo modo. Então a ideia de primeiro aqui dá a ideia de um amor forte, um amor pujante, um amor com grande dedicação. Então é a ideia de falta de entusiasmo. Então veja que interessante, né? Uma igreja que continua fiel, doutrinariamente falando, não aceita falsos ensinos, não aceita falsos apóstolos, porém vive a sua fé numa rotina, numa quase que despreocupação, numa vida sem fervor, sem realmente desejo de agradar, de estar na presença de Deus. Confia que a sua situação doutrinária é suficiente para agradar a Deus, e Deus diz que não é, e tanto diz que ele fala o seguinte: arrepende-te. Vê onde caíste. Olha, em algum momento você perdeu o seu entusiasmo pelas coisas de Deus. Então ele fala, agora você tem que se arrepender, você tem que voltar à prática das primeiras obras. Senão, ele diz, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Uma ameaça gravíssima, porque o candeeiro é o símbolo da igreja, de aspergir a luz verdadeira. Então se ele diz, eu vou remover o candeeiro, dizendo, você vai deixar de ser igreja. Você não será mais uma igreja para mim. Você não vai cumprir mais a função que eu tenho reservada para você no mundo. Portanto, um chamado ao arrependimento. Se houver esse verdadeiro arrependimento, então vai haver também uma recompensa, que está no verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, uma promessa de vida eterna, de estar para sempre lá com Deus. Então vem a segunda carta à igreja de Esmirna. Ele diz, escreve, ao anjo da igreja em Esmirna, versículo 8, escreve, estas coisas diz, a igreja se apresenta como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Novamente a expressão, conheço. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então qual é o resumo dessa segunda igreja, a igreja de Esmirna? Percebe-se que é uma igreja que estava passando por grande tribulação, por grande sofrimento, por terríveis perseguições. Porém, era uma igreja fiel. Pobre, diz o texto, mas fiel. Essa igreja não recebe nenhuma crítica. Ela é considerada uma igreja fiel. Apesar da sua pobreza, apesar da sua luta, de estar sendo perseguida, de estar sofrendo muito diante de um mundo terrível. Mas ela é elogiada por permanecer fiel. Perseguida, porém fiel. O Senhor Jesus, aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu também, ou seja, que sofreu, ele se apresenta como um sofredor, se identificando com a sua igreja, como se dissesse, o que você sofre não é diferente do que eu sofri. A necessidade que você tem de enfrentar a própria morte não é diferente da necessidade que eu tive. Eu morri por você. Não é pedir demais que você também morra por mim. Mais ou menos essa é a ideia ao se apresentar. Ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Entre parênteses, mas tu és rico. Veja um paradoxo aqui. Pobre, porém rico. Pobre no sentido financeiro, material, no sentido de condições, no sentido de poderio. Pobre nesse sentido. Rico no sentido de fé, no sentido de fidelidade, de dedicação.
tanto no sentido doutrinário, porque ela não recebe crítica doutrinária, quanto no sentido moral, porque ela também não é criticada em relação à sua prática moral. Veja que essa igreja está naquele ambiente justamente em que os judeus estão perseguindo, ameaçando e acusando falsamente essa igreja perante as autoridades. Por isso que ele fala, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Havia uma sinagoga lá em Esmirna, e essa sinagoga de judeus, que rejeitou por inveja o crescimento do cristianismo primitivo, e que por sua vez então começou a criticar e a acusar falsamente, por isso se chama aqui blasfêmia, a blasfemar contra essa igreja, o Senhor Jesus chama essa sinagoga de sinagoga de Satanás. Sinagoga é aquela região, é aquele lugar onde os judeus até hoje se reúnem, e não quer dizer que ele está chamando todas as sinagogas de sinagogas de Satanás, mas está chamando aquela, lá da cidade de Esmirna, com esse nome, porque aquele grupo de judeus blasfemava de Jesus, blasfemava contra Deus e acusava falsamente os cristãos. Mas observe que há aqui um alerta e ao mesmo tempo uma palavra de conforto à igreja quando ele diz o seguinte, verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. É interessante demais ele falar isso. As coisas que tens de sofrer. Quer dizer, por que será que o Senhor Jesus determinou que sua igreja, essa igreja pequena e fiel, pobre e fiel, tivesse que sofrer? Nós temos a tendência de pensar, não é, que todos os problemas, tudo o que acontece é culpa do diabo, é o diabo que nos persegue, mas, e de fato, ele era um instrumento disso. Inclusive o texto fala aqui, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Veja, um alerta para aquela igreja. Muitos de vocês vão ser presos. E quem vai fazer isso? O diabo. Mas com a autorização de quem? De Deus. Porque isso está autorizado por Deus. Nos mistérios do nosso Senhor, Ele frequentemente permite que sua igreja passe, que seus cristãos, seus filhos, passem por grandes sofrimentos. A razão, nós só sabemos de uma, claramente, que é o que Pedro fala na sua primeira carta, quando ele diz, se necessário for, por breve tempo, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, bem purificado, bem como ouro que passa pelo fogo, redunde em honra, louvor e glória do nosso Senhor. Então, toda a tribulação que Deus permite que venha sobre sua igreja tem uma intenção: purificar cada vez mais a fé. E mesmo uma igreja, já que pode ser chamada de pura como essa, que não recebe nenhuma crítica, ainda tem o que se purificar. Ainda tem o que progredir, o que melhorar. E por essa razão, o Senhor permite que essa igreja passe por esse sofrimento. Mas até onde pode ir esse sofrimento? O texto diz, tereis tribulação de 10 dias. 10 dias talvez não seja 10 dias literalmente, porque 10 em Apocalipse é o número do mal. É o número que representa as forças do mal, as forças das trevas em Apocalipse. Então talvez quando ele fala de 10 dias, é mais no sentido de dizer que eles estariam à mercê mesmo do poder do mal por um bom tempo. Porque inclusive ele diz aqui nesse mesmo versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Até onde poderia ir a tribulação? Até a morte. Então, o Cristo que se apresentou dizendo, eu sou aquele que estive morto e agora estou vivo, fala para a sua igreja, talvez você tenha que ir até a morte. Porém, assim como eu estou vivo, espere também a ressurreição, quando então tudo isso será revertido. Justamente porque ele diz em seguida, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor é aquele que pode morrer.
o vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Quer dizer, você pode sofrer a primeira morte, a segunda não. A primeira é a morte física, a segunda é a eterna. É o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, pode passar pela primeira, morrer fisicamente, ser morto pelas autoridades, mas não poderá, de jeito nenhum, sofrer dano da segunda, do lago de fogo, da condenação eterna. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo, e ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, o Cristo que tem a palavra infalível, a palavra poderosa, não é? Ele diz o que mais? Conheço, mais uma vez, o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então, Pérgamo era uma cidade importante lá daquela região, da palavra Pérgamo que vem pergaminho, né? Porque havia uma grande biblioteca lá nessa cidade, e havia também o culto ao imperador, que era centralizado na cidade de Pérgamo. Quando Cristo fala aqui, onde está o trono de Satanás, provavelmente seja uma referência ao culto ao imperador que acontecia naquela cidade e que dali se propagava para outros lugares. As pessoas que não adorassem ao imperador naquela cidade podiam ser mortas, como provavelmente aconteceu com uma pessoa dessa igreja que está listada em seguida. Veja aí. Aí está o trono de Satanás, ele fala, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Aqui está um homem, um membro dessa igreja de Pérgamo, que ele chama de minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Provavelmente, esse homem chamado Antipas era um crente, talvez um crente notório dessa igreja, talvez um crente conhecido publicamente, talvez alguém que tivesse até mesmo um cargo no Império Romano daqueles dias, mas ao se converter a Cristo, ao se tornar um discípulo, se recusou a participar da adoração ao imperador, se recusou a adorar o imperador, onde Satanás habita, o trono de Satanás, e consequentemente foi morto por causa disso. E o Senhor Jesus então elogia, esse é o grande elogio, e também é basicamente o único elogio que essa igreja recebe. De certa forma ela está vivendo do passado, está vivendo do que alguém do passado fez, mas os do presente não estão mais fazendo isso. Os do presente estão tolerando falsos ensinos e impureza doutrinária. Observe que o verso 14 destaca isso. Tenho, todavia, contra ti, ele diz, algumas coisas, não só uma, algumas coisas. Uma das igrejas mais criticadas é justamente a igreja de Pérgamo. Ele fala, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Mas, outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas que foram reprovados em Éfeso, foram aceitos em Pérgamo. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então observe que essa igreja aceitava os falsos apóstolos. Ela está mais ou menos em oposição à de Éfeso. É curioso demais, porque essa igreja tem um homem lá que morreu pela fé. Um homem que foi fiel até a morte. Mas, ao mesmo tempo que tem uma pessoa tão fiel na igreja, tem outros tão infiéis. Então, uma igreja misturada. Algumas pessoas muito fiéis e outras muito infiéis. As infiéis são aquelas que aceitam os falsos ensinos. Ele faz uma lembrança aqui de Balaão e Balaque, né? O falso profeta que tentou amaldiçoar Israel, contratado por Balaque, e que então depois conduziu o povo à prostituição, já que não conseguiu
amaldiçoar o povo de Israel. Então, Balaão, Balaque armaram ciladas para o povo de Israel, para que eles pecassem, né, prostituindo-se. Então, esses falsos apóstolos, aqui está provavelmente a marca principal deles. Eles não tinham preocupação com santidade. A preocupação deles mais era de cativar a igreja para si, mas não falavam nada que pudesse espantar a igreja com relação à necessidade de santidade, de consagração, de viver a fé de uma maneira intensa. E o Senhor Jesus diz que, se eles não se arrependerem, Ele vai pelejar com essa espada que sai da sua boca. Então, uma ameaça das mais terríveis contra este grupo. Por outro lado, Ele espera que alguns vençam a tentação, e a esses Ele promete o maná escondido, né? Então, uma ideia de alimento perene, uma ideia de sustento. Eu vou sustentar vocês, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Então, a ideia de uma nova identidade, uma identidade nova. Você vai ter um novo status lá no novo céu e na nova terra. Provavelmente também um símbolo da autoridade que os verdadeiros fiéis receberão lá no novo céu e na nova terra. E finalmente nós temos aqui, para encerrar esse capítulo 2, a carta à igreja de Tiatira. E ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor. Éfeso não tinha amor, Tiatira tem. O Éfeso tinha pouco amor, mas Tiatira parece que tem bastante amor. A tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, ou seja, uma mulher conhecida dentro lá dessa igreja, e ele usa um nome aqui que talvez não fosse o nome real, literal dela, mas uma lembrança do passado, né? Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual o resumo da igreja aqui de Tiatira? Podemos dizer que ela era uma igreja operosa, porém mística, num sentido de um misticismo pejorativo, e que abria a porta para impureza moral. Olha que interessante, só para a gente fazer um quadro aqui das 4 igrejas. Éfeso, doutrinariamente fiel, mas sem entusiasmo. Esmirna, perseguida, sofrida, porém fiel. Pérgamo, um grupo fiel, mas a maior parte envolvido com impureza doutrinária. Tiatira, operosa, trabalha muito, porém mística, cheia de misticismos, cheia de ensinos não bíblicos.
tolerante com o pecado. Essa mulher chamada Jezabel, que é uma profetisa dentro dessa igreja, era uma profetisa dentro dessa igreja, ela dizia o seguinte, pelo que se dá para entender aqui a partir da carta: nós precisamos conhecer as coisas profundas de Satanás. Nós precisamos entender os mistérios do diabo para poder combatê-lo. É muito parecido com o que muitas igrejas praticam hoje em dia, né? Uma busca por conhecer esses mistérios, trazem lá os pais de santos, pai de santo, mãe de santo, que se converteram, para vir contar como é que era o diabo, o que o diabo fazia, o que o diabo fala, o que o diabo faz. Né? Como se isso fosse importante, né? Como se o pai da mentira tivesse alguma coisa para ensinar à igreja. Né? Como se nós tivéssemos que ouvir alguma coisa do pai da mentira. Então é interessante demais isso, né? Uma igreja que é mística, uma igreja que quer descobrir as coisas profundas de Satanás. No entanto, uma igreja totalmente tolerante com prostituição, com impureza moral, falsos ensinos, trabalha muito, mas não se preocupa com a verdade. Então a gente vê nessas 4 igrejas, né, posições, situações bem antagônicas, grandes diferenças, mas ao mesmo tempo também grandes semelhanças. E essas igrejas podem ser identificadas com muitas igrejas hoje em dia. E cada igreja local precisa olhar para essas igrejas, para as 3 que faltam, nós vamos considerá-las à noite, e tentar se identificar para poder fazer melhor o que já faz bem e evitar de fazer aquelas coisas que são claramente condenadas por Cristo aqui na palavra dele. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e nos dê sempre mais o conhecimento da sua santa e bendita palavra. Vamos orar nesse momento. Ó Deus amado, nosso Senhor, possamos, na continuidade dos estudos desse livro, sempre sermos edificados e corrigidos pelo Senhor. Não adianta, de forma alguma, nós nos sentirmos orgulhosos ou melhores do que quaisquer igrejas, porque nós sempre precisamos procurar ver as nossas falhas, os pontos que ainda precisamos corrigir, para que sejamos mais e mais uma igreja que honra, que adora, que glorifica somente ao Senhor. Abençoe o teu povo nesta manhã com mais uma porção da tua palavra na escola dominical, para que assim sejamos, ó Deus, fortalecidos com a tua graça. Nós oramos pedindo também perdão pelos nossos pecados, perdão como igreja pelas nossas falhas diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos compromisso doutrinário, compromisso com a verdade, mas também entusiasmo, fervor pelas coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.